Ó, pessoal, vou dividir aqui um versículo com vocês hoje que está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É importante a gente sempre entender que todos nós pecamos todos os dias. Mas existe uma diferença quando a gente escolhe pecar por escolha nossa mesmo. Não foi um acidente, não foi sem querer. Por exemplo, quando às vezes ficamos com raiva, quando ficamos irados, ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Quando você está com raiva, você não está pecando. Mas o que você faz com a raiva, isso sim pode ser um pecado. E às vezes a gente peca sem perceber que tratou alguém mal, a gente pecou. Sem perceber que falamos palavras que ofendeu alguém e pecamos. E esse pecado sim, o Senhor fala aqui: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quer dizer, então, Jesus, ele é o nosso advogado, ele é o meu e o seu advogado. Mas para termos ele como nosso advogado, temos que entender que ele vai fazer o que é justo. Justo não só para nós, mas para todos. Por isso que você vai ver no versículo 2 que vai continuar dizendo assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quer dizer, Jesus, ele não vai simplesmente me favorecer e desfavorecer alguém. Não. Jesus não é um advogado do homem, não é homens como nós que falhamos na justiça, em algum julgamento, em alguma questão até mesmo de família. Jesus, ele não tem balança falsa, ele é justo. E se ele é justo, ele pleiteia a causa por mim e por você. Então observe, quando entregamos uma causa a um advogado que confiamos, a gente fica tranquilo, a gente não se preocupa, a gente entrega. E o mais interessante é que quando entregamos a Jesus, temos a confiança que ele vai resolver. Ele vai resolver não só por nos amar, mas ele vai resolver porque ele é justo. Ele é justo e fiel para cumprir cada palavra que ele falou aqui na palavra dele. Então Deus sim, Deus tem vitória para a nossa vida, mas Deus, ele também tem processos. Sabe aquele processo que entregamos muitas vezes a um advogado? Jesus, ele tem processo e ele tem que fazer com que a gente espere esse processo. Esse processo da qual ele está preparando a mim na sua vida. Um processo que nós temos que muitas vezes ver peças do nosso dia a dia e pessoas que estão ao nosso redor se movimentarem, umas saírem de perto da gente, outras se chegarem, e a gente permitir que ele faça essas mudanças nesses processos. Nosso advogado, ele tem a certeza do que faz. Você tem um advogado? Você crê que você tem um advogado? A gente tem que entender que Jesus está muito mais perto do que a gente pensa. Não imagine um Deus que fica lá longe, olhando o teu sofrimento. Não, imagine Jesus do seu lado, vivendo a sua dor. Porque não existe ninguém que passou maior sofrimento do que ele próprio. Ele sim, ele não vai nos abandonar. Pode ter certeza que Jesus está com você agora. E ele é aquele que simplesmente ele vai colocar situações na minha e na sua vida para nos ensinar a saber esperar. Por que esperar? Porque ele tem o controle de tudo. Então, se o meu e o seu advogado tem o controle de tudo, então por que ter um excesso de passado na minha cabeça ou até mesmo um excesso de futuro? Como aprendemos, excesso de passado, irmão, causa depressão. E excesso de futuro causa ansiedade. Então que venhamos sim ter em nossa vida um presente, como um presente de Deus. E creio que esse advogado, ele está no passado, presente e futuro, diz a Bíblia. Então ele conhece todas as estações da nossa vida. E ele sabe sim movimentar cada processo para nos ensinar e nos instruir a simplesmente chegar em um lugar onde nós muitas vezes não nos vemos lá, mas ele já está nos vendo nesse lugar. Entrega a tua causa na mão de quem realmente
pode resolver. Jesus, ele tem como prioridade, salvar-nos diariamente dos dardos do inimigo. Então, creia que ninguém pode colocar o dedo na tua cara, tá? Ninguém pode, mas vão colocar. Mas você tem um advogado, e que se não colocarmos nossa mão para estragar o que Jesus já vai fazer, porque se colocarmos a nossa mão, Jesus vai com toda a educação deixar fazermos do nosso jeito, mas Ele quer que eu e você aprendamos diariamente com as situações a dependermos dEle. Jesus quer fazer simplesmente a gente entender que a gente depende dEle e devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele já fez por nós, por tudo que Ele está fazendo agora, e desde já devemos ter um coração agradecido por tudo que Ele ainda irá fazer. Ele vai fazer muito na sua e na minha vida ainda, e vamos entregar nossas causas na mão dEle, porque é certo, Ele vai colocar sim em nossa frente as respostas que muitas vezes nós nos questionamos por que não aconteceu. Ele logo em seguida, Ele resolve, Ele explica e Ele mostra e nos adverte para não fazermos coisas que nos trazem problemas. Fica na paz de Deus e não esqueça, Jesus é o seu advogado. Ele tem o melhor para a sua família, para o seu casamento, para a sua vida financeira. Jesus é a porta, um dos nomes dele que é chamado na Bíblia. Ele é a porta.